Olá meus amigos, saudações vascaínas, tudo bem com vocês? Acabou agora, Vasco 0, Internacional 2, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro em São Januário, né? O Vasco agora, há 2 partidas do final do campeonato, na zona do rebaixamento, 1 ponto atrás do Bahia, mas é como se fossem 2, porque o critério de empate é do Bahia, então o Vasco precisa terminar na frente do Bahia na pontuação, 1 ponto a mais que o Bahia pelo menos, e claro, à frente do Goiás, né, que enfrenta a gente na última rodada. Vou falar o que? É inadmissível o Vasco sofreu um gol, né, um absurdo de um gol, que a arbitragem não consegue traçar a linha, que a linha está descalibrada. Eu já vi bastante desculpa, né, mas que linha está descalibrada é a primeira vez. Incrível que a linha está descalibrada no gol que o Vasco sofre, e daí depois tá calibrada no segundo tempo. Se tivesse algum problema, né, daria para usar. E sobre o gol, né, o que acontece? Veja você o tamanho do absurdo que é. A orientação do Bandeira, do árbitro assistente, é a seguinte: em lance duvidoso, deixar o lance seguir e o VAR decide. Então sai o gol, o Bandeira coloca a bandeira para baixo e corre para o meio de campo, validando o gol, porque é lance dificultoso. O VAR decide. Aí o VAR, lá da cabine dele, lá da PQP, ele olha e fala assim: olha, não tem como decidir, então o que o Bandeira marcou no campo tá valendo. Mas porra, o Bandeira já deixou pro VAR porque não tinha condição lá pra ele. E aí o VAR fala que não tem como. No mínimo, o VAR tinha que olhar e dar uma decisão dele pelo olho. Que fosse pelo olho, pelo olhômetro ali, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu não vou falar palavrão, não vou ficar xingando, não é do meu feitio, mas como que acontece um absurdo desse? O Bandeira deixa pro VAR porque o lance era difícil pra ele, o VAR pega e fala: não, o Bandeira disse que é gol, então é gol. É inadmissível, devia tirar o time de campo, seja rebaixado por WO, acho que fica mais digno. Voltando a falar do time, né, da derrota em si, o segundo gol do Internacional é lixo porque o gol foi pautado no primeiro gol. O Vasco perdeu no primeiro gol, o segundo gol. Aí o Vilani fala no final da transmissão: a arbitragem deu graças a Deus o segundo gol porque livrou a culpa deles. Mentira, porque o jogo foi pautado pelo primeiro gol, né? E o Internacional pôde retrair seu time por causa do primeiro gol que estava na frente. Agora é o seguinte: eu vi um time pelo menos com um pouco mais de vontade, eu vi um time pelo menos um pouco correndo mais. O Cano, tarde terrível do Cano, perdeu o pênalti, poderia ter sido empate pra gente. Ali o VAR foi olhar, né? O árbitro foi olhar o VAR, né? Mas tudo bem, deu o pênalti, foi pênalti realmente. E o Cano perdeu o pênalti. Agora, o que preocupa nessa reta final, faltam 2 jogos, Corinthians e Goiás. Se o Vasco ganhar os 2, muito provavelmente vai continuar na primeira divisão. Se o Vasco empatar um e perder o outro, eu acho difícil, porque eu acho que o Goiás deve ganhar pelo menos um dos dois. O Goiás não, o Bahia deve ganhar pelo menos um dos jogos dele. Então, o que preocupa é o Vanderlei, faltando 3 partidas para o final do campeonato. O Vanderlei está perdido, porque hora ele coloca 5 meio de campo e fala que o time treinou super bem jogando daquela maneira. Aí depois ele volta com os 2 pontas. Aí hora a solução do time é o Carlinhos. Aí hora o Thales está mal, põe o Peck de titular. Aí daqui a pouco é o Juninho a solução. Aí daqui a pouco o Pikachu é ponta. Depois o Pikachu nem entra direito, entrou no finalzinho hoje. Então assim, visivelmente o Vanderlei Luxemburgo, se o Vasco for rebaixado, a menor das culpas, né? Mas eu acho que ele vai ter um pouco de culpa também. Acho que ele está perdido nesse momento, acho que ele se perdeu um pouco, né? Culpado pelo rebaixamento a gente pode enumerar muitos. Inclusive no Open Notícia de uma parada por causa do trabalho que deu uma apurada aqui. Mas vou estar lançando essa semana uma série aí de culpados pelo rebaixamento. Porque pra mim é difícil, mas eu acho que com uns 85% o Vasco está rebaixado. Hoje eu ainda animei um pouco, porque eu vi um time jogar um pouco melhor, né, com relação ao jogo passado. Mas não foi suficiente. Agora tem que ganhar do Corinthians lá. É difícil, a gente não consegue ganhar do Corinthians nunca. E depois fazer alguma coisa contra o Goiás no último jogo, tem que ganhar também. Beleza? É isso aí, meus amigos. Se inscrevam, deixem um like no canal. Saudações vascaínas. Vasco.